Bom dia, bom dia. Uma quinta-feira abençoada para todos. Como prometido, né? No último vídeo que fiz, que postei, eu falei que iria trazer um centro de mesa, né? Centro de mesa Pamela, lá do canal da Laura em crochê, que eu tinha feito, né? As peças, né? E aí foquei tanto em falar sobre os fios, o que estava acontecendo com os fios que eu usei para fazer o primeiro centro de mesa, que não mostrei as outras peças, né? Mesmo porque ainda faltava uma para finalizar. E aqui eu estou com cinco trilhos de mesa Pamela em cores que foram combinações que ficaram muito lindas, tá? Olha só aqui. Olha aqui como ficaram. Aqui são 5. E vocês não sabem. 5 trilhos de mesa que ficaram com 5 tamanhos diferentes. Isso, 5 tamanhos diferentes. 2 deles, a diferença é muito pouquinha mesmo. Mas os outros 3, a diferença entre um e outros, né? Entre um e outro, são diferenças gritantes, né? Mas por que fiz nesses tamanhos? Dessas 5 peças, 2 são para mim, né? 2 são para mim. De um deles, que foi o primeiro, eu já fiz um vídeo aqui e eu falei o porquê que era para mim, né? E como foi a situação do fio que eu estava trabalhando nele. Claro que por isso ele não perdeu a sua beleza, ele continua bonito. E aí, o primeiro fica para mim e o último também, né? O último não, o penúltimo. Que ele ficou bem pequenininho. Agora, por que ele ficou bem pequenininho? Por conta do meu ponto. Que o meu ponto é pequeno, né? O tamanho do meu ponto é 1,5. E o tamanho do ponto da artesã Laura em crochê, né, e professora, que é o que ela sempre fala, é intermediário para grande, né? Ou seja, eu entendo que de 2 a 2,5, né? Eu acredito que seja. E com isso, a medida das peças dela, ela produz, fica num tamanho. Se eu for produzir e eu não fizer o aumento, que é o que ela sempre reforça, a minha peça vai ficar pequenininha. E tanto é que a minha peça original, né, seguido todo o passo a passo dela sem mudar nada, ficou desse tamanho. Veja aqui, ó, muito pequeno. O centro aqui ficou pequenininho demais, eu digo misericórdia. Mas eu queria uma peça pequenininha também, então eu digo, não vou mudar nada, vou deixar pequenininha. E aí eu faço os outros no tamanho certo, que é o tamanho padrão do dela, só que aí, lembrando que na minha peça, a base da minha, eu tenho que aumentar muito. Então, tendo consciência disso, do tamanho de ponto, né, do tamanho do meu ponto, eu já sei que as peças que eu for produzir, de qualquer artesã que tenha um ponto intermediário entre 2, 2,5, de médio para grande, eu sei que eu vou ter que aumentar a minha carreira, né? Quando chegar, for reproduzir a peça, se disser, a partir daqui você aumenta a peça em quantas carreiras você quiser, eu já sei que ali, para a minha peça ficar no tamanho aproximado do da artesã, eu sei que eu vou ter que colocar umas 5 carreiras. Por que 5 carreiras? Se for para ficar só no tamanho da base, o tamanho exato, eu coloco 3 carreiras. Porém, eu colocando só as 3 carreiras, eu sei, por meu ponto ser pequeno e também a agulha, né? Às vezes não é a numeração da mesma que a artesã tá usando, pode ser uma numeração menor, ainda que para mim, se for uma numeraçãozinha maior, não vai aumentar muita coisa. Então, eu sei que o quê? Que para base, eu colocando 3 carreiras a mais, vai ficar no mesmo tamanho da base da peça que eu vou estar me inspirando para fazer.
Porém, para o trabalho final, ainda não vai ficar do mesmo tamanho. Então, eu tenho que colocar mais 2 carreiras a mais. Então, isso dá um total de 5 carreiras. E aí sim, vai ficar no tamanho aproximado da peça da artesã, né? Isso é como eu já falei. Assim, independente da artesã, que ultimamente eu estou me inspirando muito para fazer os trabalhos, que são trabalhos maravilhosos, mas se tiver uma outra artesã também que tenha o ponto nesse tamanho, eu sei que as carreiras que eu vou utilizar aproximadamente são essas, são de 4 a 5 carreiras, né? Dependendo do tamanho da peça, e aí vai ficar sempre no tamanho aproximado. E se eu quiser maior, eu vou colocar mais carreiras. Mas também a gente sabe que à medida que a gente coloca mais carreiras, a gente tá gastando mais fios, né? E aí a gente tem que analisar e ver no final da peça, na hora da venda, como é que vai ser, né? Porque aí teve mais gastos por conta dos aumentos que teve, tá? Mas, enfim, eu quero falar um pouco sobre esses negócios, questão de ponto e tudo, e tensão de ponto, mas não agora. Agora eu vim só para mostrar os meus trabalhos, tá? Olha só, esse aqui, esse centro de mesa aqui, ficou, eu vou falar a medida dele, né? Que eu não anotei ainda, mas as cores aqui são o cru, o mostarda, a carreira de puff é no cru também. Aí venho com mostarda. E aqui eu tenho, eu vou pegar aqui os mesclados da B&B, tá? Os mesclados da B&B, para fazer as folhas, né? A carreirinha de V, eu usei a cor 38, tá? A cor 38 da B&B. E para fazer as tulipas, eu usei a cor 39, tá rasgadinho, mas dá pra ver. Usei a cor 39. E aí, no começo, quando eu peguei nos fios mesmo em si, pra fazer a peça, eu fiquei meio receosa. Eu achei que não ia ficar tão bonito, não, tá? Mas depois que eu finalizei a peça, que eu tava já finalizando a peça, eu percebi que deu um tchan. Eu gostei do resultado, tá? Ó. Eu achei que ficou bonito. A medida desse aqui, sem mudar nada, tá? Sem mudar nada, seguindo todo o passo a passo do centro de mesa da Loren. Ele ficou de uma ponta a outra, ele ficou com 51 centímetros de diâmetro, tá? O dela é 66, vejam a diferença. E a base ficou, a base no cru, tá? Ficou só com 22 centímetros. O dela é 33. Então, por aí a gente vê, né? É por isso que a gente, às vezes, a gente não entende. Mas é muito importante a gente conhecer o tamanho do nosso ponto, tá? Porque a gente conhecendo o tamanho do nosso ponto, na hora de fazer peças de outros artesãos, né? Na hora de reproduzir a peça de outros artesãos, a gente já vai saber mais ou menos quanto que de carreira temos que aumentar, né? Tanto para a base, mas para a peça final, se o nosso ponto for menor, a gente vai ter que aumentar mais um pouco. Se o nosso ponto for maior do que o da artesã, a gente vai ter que diminuir um pouco. Então, é tudo questão da gente ficar atenta a esses detalhes, né? Para poder deixar a peça no tamanho desejado, né? Sem ter tanta dor de cabeça, tá? Pronto. Esse aqui é meu também, tá? Esse aqui também é meu. Lindo, né? Esse outro aqui, eu já falei sobre ele, então não vou falar muito não, porque eu já falei tamanho, medida e tudo. Mas olha só, também ficou lindo. Esse aqui é que tá aquela história, tá? Ficou muito grande assim, porque eu tanto queria uma peça maior, como era pra mim, e também a questão do fio, tava muito fino mesmo. Aí eu digo, vou reproduzir pra mim, né?
vou reproduzir pra mim. E aí eu digo, eu vou multiplicar, vou duplicar a quantidade de carreiras. E assim eu fiz. Se eu não me engano, aqui na base ela tá com 20... Não, não dupliquei, eu aumentei mais carreiras, né? Tá com 21 carreiras, se eu não me engano. Dupliquei. O centro de mesa, Pamela, da Lauren Crochê, a quantidade de carreiras é 10 carreiras, para dar 33 centímetros. No meu, além do meu ponto ser pequeno, o fio tava muito fino, então, consequentemente, ficou bem pequenininho, né? Aí eu digo, não, eu vou duplicar. Aí dupliquei, né? Coloquei 20 ou foi 21 carreiras. E aí ele ficou nesse tamanho aqui enorme. E no final o fio engrossou. Engraçado, né? Mas enfim, como eu falei, né? Essas duas peças aqui são minhas. Ficaram lindos, né? Essa aqui é no amarelo bebê, cru. E a mesma cor aqui da B&B, das tulipas. E o verde também, tá? Para os outros, agora sim, esses aqui está na minha pronta entrega. Essas três cores aqui, olha só. Fui fazendo, quando eu tava fazendo um, já tava pensando em outra combinação de cores, né? E aí, saíram essas cores aqui, olha só. Este daqui também, ó. Esse aqui é o violeta escuro, tá? Violeta escuro, lilás, violeta escuro, lilás, o mesclado dos pontinhos V é 38, tá? É 38. E as tulipas também é da B&B. As tulipas é 56, cor 56, tá? Pronto. Também achei lindo. Achei muito lindo. Esse aqui, ele ficou um pouquinho menor também, porque eu ainda estava vendo, fazendo, né, os cálculos tudo direitinho da quantidade de carreiras que eu teria que colocar na base para poder fazer, chegar no tamanho desejado. E aí, esse aqui ficou com 59 centímetros de diâmetro. 59 centímetros de diâmetro, tá? Se ele ficou com 59 centímetros de diâmetro, eu ainda precisaria de 7 centímetros para dar o tamanho da peça original, né? Desejado, o tamanho desejado da peça original. A base dele, desse aqui, ficou com 31 centímetros de diâmetro. Porém, eu já tinha aumentado 3 carreiras. Por isso que ele deu um aumentozinho, né? Ficou um pouco maior na quantidade de carreiras, tá? Para poder chegar na medida da base que eu desejava. É questão de conhecer mesmo o ponto, minha gente. E olha só como ficou linda. Eu achei linda essa combinação também, tá? E o outro, sim, vou pesar ele, tá? O peso dele ficou com 367 gramas. Ficou o peso desse trilho de mesa aqui, tá certo? Esse outro, agora sim, esse outro aqui é outra combinação também que eu estava pensando na hora, né? Aí aqui é o rosa, se eu não me engano é o rosa escuro. Não, rosa escuro. Deixa eu ver aqui. O rosa. Rosa. É só rosa mesmo, tá? Esse aqui é rosa. Cadê? Aqui tá pelo avesso. A cor dele é rosa, da base. Aí vem carreira fechada no rosa bebê. Tulipas. Depois da carreira fechada, a primeira carreira fechada, aí vem sim os pontos puff, né? Que também é no rosa. Aí segue outra carreira fechada de rosa bebê.
a carreira de ponto V, formando as folhinhas. Já falei a numeração dela aqui. E aí, vim com a cor, com o mescladinho de cor 79. Também da B&B, tá? E aí, esse aqui, também achei lindo. Também achei lindo ele, né? E vou falar pra vocês o tamanho que ele ficou, tá? Aqui eu já tive certeza de quantas carreiras eu preciso aumentar nas peças quando for de um artesã que o ponto seja diferente do meu, para poder ficar no tamanho desejado, tá? Esse aqui ficou com 65 centímetros de diâmetro, tá? Ficou faltando 1 centímetro só, mas já tá um tamanho bom, né? Já tá um tamanho bom. E o peso dele ficou com 442 gramas. Eu achei ele econômico. Eu achei ele econômico, viu? Agora, tem um outro aqui, puxando para os tons terrosos. Olha só para aqui, que combinação. Ele tá engiadinho, gente, porque tá dobrado, tá? Mas ele ficou um caimento ótimo, maravilhoso. E aqui está. Esse aqui, o tamanho dele ficou com... de uma ponta a outra, de um picô ao outro, 68 centímetros de diâmetro. 68 centímetros de diâmetro, tá? Agora, por que que ele ficou nesse tamanho de 68 centímetros de diâmetro? Porque eu acrescentei uma carreirinha a mais, ou seja, de 5 carreiras, nesse eu coloquei 6. E aí, a base dele ficou maior, né? E nisso, interferiu no resultado final. Aí, ele ficou maior. Aumentou 2 centímetros a mais. Mas ele também ficou numa cor linda, não foi? Essa cor aqui é a cor tabaco, tá? A cor da base. A carreira fechada é na cor bege. A carreira fechada é na cor bege. Aí vem a carreira de ponto V, formando as folhinhas, é a mesma cor que eu já falei, 38, né, da B&B. E o mesclado aqui das tulipas é 65 da B&B, tá? 65. Então, gente, essas são as combinações que eu fiz, né? E também aqui eu vou medir ele, para ver quanto que ele ficou pesando, tá? Esse ficou pesando 477. 477. Ele ficou bom. Ficou bom também, ficou econômico. E sem falar que eu gostei muito da cor dele, viu? Gostei muito, muito mesmo. Aliás, eu gostei de todas as combinações. E aí, vendo vocês aqui, a demonstração desses trilhos de mesa, qual cor você prefere? Qual a cor que você achou que ficou mais bonita, né? Que combinou mais. Eu gostei de todas, tá? Gostei de todas as combinações. Mas aí, digam aí vocês qual a cor que você prefere, qual que você achou que ficou... que se identifica com o seu gosto, né? Bom, gente, esse é o vídeo, tá? Vou finalizando por aqui. E obrigada pela atenção e que tenham todos um dia abençoado, tá bom? E eu tô aqui na agonia pra ajeitar eles, pra mostrar pra vocês. Olha só pra isso. Meus trilhos de mesa Pamela, lá do canal da Lora em Crochê, tá? Ela tá com outro vídeo aí,
Já tá produzindo um outro centro de mesa, tá? Ainda não foi liberado, tá só para membros ainda, mas também tá muito bonito. E eu já estou na lida, começando a base dele. Tenham todos um dia abençoado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!